Bem, boa noite. Tudo certo, né? Boa noite. Chamo Márcio, sou daqui de Nanuque. Agradeço o convite. Minha situação é a de todos, alguns melhores, tentando entender o Espiritismo e aplicá-lo à vida. No início eu achava que eu sabia muito. Com o passar do tempo, eu fui vendo que eu não sabia quase nada. E que a gente sabe aquilo que a gente vive. Então, nós estamos aí iniciando mesmo, eu pelo menos. A página que me indicaram, a Ana Paula me indicou, achei muito boa. Tem a ver com o Centro Espírita, né? Semente de Luz. Então, para aqueles que se encontram vinculados ao Semente de Luz, é um convite ao entendimento. Então, vamos lá. O livro Pão Nosso, capítulo A Semente. E Emmanuel escolheu um versículo, que é o versículo de Paulo, 1 Coríntios 15, 37. E ele disse assim: quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. É muito interessante porque Paulo ele fala uma coisa que é óbvia, né, para a gente. Quando a gente quer comer um bolo de fubá, a gente não planta um bolo de fubá, né? A gente planta uma semente de milho, ele vai emitir raízes, vai emitir folhas, vai crescer, pendoar, aí vai lançar a espiga, vai encher a espiga de sementes, vai amadurecer, para depois virar o milho, para depois ser moído, para depois fazer bolo. Então, a gente às vezes não consegue perceber naquele grãozinho de milho que vai ser plantado na terra, aquilo que a gente vai ter lá na frente. Então, a proposta de Emmanuel é muito didática quando ele traz esse versículo de Paulo. Então, vamos falar de semente. Por isso que eu disse que tem a ver com semente de luz. E não deixa de ser. Nesse versículo, que a gente vai falar de semente, a gente tem que falar antes do solo, né? Porque se a gente vai falar de semente, que vai ser plantada, tem que falar das terras. E nós somos os solos onde Deus planta a semente de luz em nós. E às vezes a gente não sabe como é que os solos são formados. No início, o planeta Terra não tinha terra. Não tinha. O início do planeta Terra era água e rochas, apenas. Então, para a rocha virar solo, foram muitos milhões de anos. O solo, acontece um processo de desintegração pelas ações dos agentes externos, né? Vento, chuva, e isso vai, ao longo do tempo, desintegrando. E o pó da rocha vai virando solo. Inicialmente muito raso. Depois, com os primeiros vegetais, primeiros materiais orgânicos, os humus, a rocha vai se desintegrando mais e o solo vai ficando mais profundo, com esse material em decomposição, e vai virando um solo profundo e fértil. Mas para isso acontecer, é muito, muito tempo. Então, se a semente são a mensagem de Deus, as oportunidades que Ele nos oferece, e os solos somos nós, espíritos, a gente vai entender que existem diversos tipos de solos. Existem espíritos, solos que estão no início, praticamente só rocha. Ali não entra nada, ele não está aberto para germinar nada. Está no tempo dele, rocha. Existem os solos rasos, né, que a rocha já se desintegrou pelas ações externas. E é interessante que a gente vai ver que essas ações externas é Deus que vai permitindo ao espírito, através dos processos reencarnatórios,
nas ações aqui no ambiente material, onde as dificuldades vão desintegrando a rocha e fazendo com que ele se torne aos poucos mais permeável às questões espirituais. Quer dizer, inicialmente, o espírito basicamente é vida material, instintiva, mas aos poucos, pelas ações dos ambientes, dos atritos da vida material, ele vai se tornando mais permeável. E aí nós vamos encontrar no outro extremo os solos que já passou por todos esses processos, os espíritos que já passaram por todos esses processos e que se encontram no estado de plena fertilidade. Então a semente de Deus cai ali e germina. Então faz sentido quando a gente entende as diversidades. E Deus, que é o Senhor do tempo, dá prazo para que a gente possa ir fazendo esse solo que somos nós mais férteis, para que a semente aconteça. É interessante quando a gente, falando sobre isso, lê a parábola do semeador, aí faz sentido o que está escrito lá, porque Jesus disse assim, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e comeram, beira do caminho, e a gente pensa no asfalto ali, rocha, ali não tem a mínima chance. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, mas tinha uma camadinha. Logo brotou, porque a terra não era profunda, mas veio o sol, secou porque não tinha raiz, então um solinho raso. Outra caiu entre os espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Já é um terreno mais profundo, com capacidade de germinação, mas que tem muitas sementes de ervas daninhas ali por cima. Não deu para que a semente divina nascesse, crescesse, nasceu, mas não germinou, não cresceu, produziu. E aí a outra parte caiu em boa terra, que deu boa colheita de 100, 60, 30 por 1. Então, quando a gente lê essa parábola, a gente vai perceber que ela não fala que um terreno é melhor do que o outro. Ele apenas diz que o terreno fértil, a boa terra, essa produziu muito. Cada terreno está na sua fase. O problema é quando a gente fala dessa que caiu entre os espinhos, porque é um terreno fértil, já profundo, já passou por todo o processo de integração das questões mais brutas, já tem capacidade. Mas, infelizmente, os espinhos, que são os interesses da vida material, a gente encontra no Evangelho de Explicação, abafa. Então, é interessante a gente pensar que isso aí diz a nós mesmos. Nós que já entendemos, mas que às vezes não permitimos que a semente germine. Então, a partir daí a gente começa a entrar. E eu esqueci de falar, vou pedir a gentileza para vocês que eu não vou falar muito, vou falar pouco, para ver se falando pouco a gente absorve alguma coisa, né? Esse agricultor divino é Jesus. É importante a gente falar que a gente tem esse que cultiva, porque nós estamos falando de um ser celestial, que nós não entendemos muito, sabemos o que ele foi aqui na Terra, e o que os Espíritos nos dizem dele, que antes da Terra ser feita, Jesus já era, e a gente lembra de João falando o versículo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é a ação. Então, Jesus já era essa ação, antes da Terra existir. Está no livro Caminho da Luz. Então, é o Cristo, ele sabe de todas as coisas. Então, ele sabe como fazer para que a semente possa germinar em nós. E ele tem o tempo nas mãos. Ele tem a chave que determina, encarna, desencarna, prazos. Tem prazo, né? Prazo aqui na Terra, ele está se esgotando para uma categoria de espíritos que não estão aproveitando as oportunidades, mas Deus dá prazo para todo mundo. Então, quando a gente vê isso, sobre essa questão da semente e do solo, aí a gente vai ler de novo o versículo que Emmanuel trouxe, que é Paulo Coríntios 15, 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo, ou de outra qualquer semente. Outra qualquer semente. Emmanuel,
nesse texto, nesse capítulo, ele traz para nós uma questão que é muito importante, que é de começar. Porque a semente é a parcela minúscula que vai dar origem a algo grandioso, uma planta grandiosa. Então, é o ponto de partida. E a Emmanuel chama a atenção que a gente tem que ter ponto de partida. A gente tem que estabelecer metas que sejam justas, né? Propostas que sejam aceitáveis, mas a gente tem que estabelecer, porque é preciso começar. Sem a semente, aonde a árvore? Então, nós também temos que estabelecer propostas aceitáveis de crescimento. Então, temos que ter requisições justas de trabalho. A gente tem que fazer essas propostas, essas metas, mas dentro de algo que seja factível. E para isso, a gente tem que ter autoconhecimento. É uma coisa ligando na outra. Sem autoconhecimento, a gente vai fazer propostas grandiosas, que não vamos dar conta, que vamos desistir. Então, o autoconhecimento gera a humildade. Não existe humildade sem autoconhecimento. A humildade é o entendimento justo de si mesmo em frente à divindade, ao infinito. Então, é o perceber-se ainda incompleto. É entender as suas capacidades e as suas limitações, estar aberto para se preencher com o conhecimento e com a vivência. Então, com isso, a gente vai poder estabelecer requisições justas. A gente vai fazer petições na oração que sejam possíveis de serem executadas. A gente vai querer executar ações, e nós estamos falando isso dentro do ponto de vista espiritual, que a gente dê conta de fazer. Ele fala lugares próprios, que quer dizer análise do ambiente, família, amigos, companheiros, trabalhos, entender aonde a gente está. Se nós estamos falando de semente, entender o ambiente onde você está colocado e estabelecer prazos reais de execução. A gente tem uma existência atual, e dentro dessa existência nós precisamos fazer uma análise do que Jesus nos proporcionou. Onde estamos inseridos? Tivemos capacidade de desenvolver aptidões, profissões, família, como é que estamos? Tudo isso é o ambiente onde nós temos que produzir. Porque Emmanuel fala que se a gente não faz isso, a gente tem um sério risco. E diz ele assim, existem as grandes obras de um dia para outro, que as pessoas que não fazem esse processo... Maria, só um instante. Essas pessoas impõem medidas tirânicas pela força das ordenações. Nós que não estabelecemos esse processo de conhecimento de nós mesmos, de entendimento de onde é que nós estamos, a gente começa a querer fazer coisas que estão além das nossas forças. Aí nós aceleramos processos de ambição, estabelecemos domínio transitório, alardeamos mentirosas conquistas que incham e caem, sem nenhuma edificação, nem para nós, nem para os outros. Não está cheio o mundo disso? É o que a gente bem vê. Conquistas que ficam na terra, incham e morrem. No ponto de vista material, às vezes somos grandiosos, respeitados, mas quando perdemos as questões materiais e desencarnamos, nos encontramos de mãos vazias, sem nada a contribuir. Por isso, a gente vai lá em Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Na verdade, a gente já tem capacidade, mas as tentações que existem em nós, que são os defeitos não superados, eles às vezes nos fazem perder oportunidades grandiosas. As sementes de luz que Deus nos coloca. No livro Contos Deste de Outra Vida, Irmão Chico Xavier, tem uma historiazinha
A historiazinha conta, Humberto Campos conta a história de um espírito que, ao analisar a sua vida pretérita, as suas conquistas e os seus desacertos, juntamente com um amigo, estabeleceu um projeto de reencarnação. E nesse projeto ele iria reencarnar e iria construir uma obra de atendimento a crianças desfavorecidas. E para isso ele iria trabalhar, ganhar dinheiro, com o seu dinheiro fazer essa obra. E o amigo espiritual iria ficar do outro lado para o acompanhar, o proteger e o intuir na direção correta. Beleza, projeto feito, ele reencarna, renasce. E saúde, desde novo, chegava suado das brincadeiras, tomava água gelada, não tinha nada. Ia para os pomares, comia às vezes frutas que não estavam muito boas, não tinha nada. Uma saúde de ferro. Logo na adolescência, juventude, sempre estava vendo crianças desamparadas, ter notícias, e isso foi trazendo dentro dele a vontade de construir algo em prol das crianças. Com essa ideia já fixada em si mesmo, ele pensou e disse: preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Ganhando dinheiro, vou construir essa obra. É o meu projeto de vida. E o mentor, desencarnado do outro lado, acompanhando, o intuindo, conduzindo, sem que ele percebesse. Muito bem. Assim, começou investindo em minérios, ganhou dinheiro. Dos minérios, investiu em fazendas, ganhou dinheiro. Fazenda, investiu no café, ganhou dinheiro. O dinheiro do café, investiu em gado, ganhou mais dinheiro. E com essas questões do dinheiro, a questão das crianças começou a ficar meio de lado. E o seu amigo espiritual sempre trazendo para ele as questões das crianças. E aí vinha o pensamento, ele falou: mas primeiro eu tenho que amparar minha família. Então trabalhou para amparar sua esposa, seus filhos, todos os parentes. E todos os parentes foram amparados e ele trabalhando. E o amigo espiritual ali do lado dele, trazendo para ele essas questões das crianças. Sempre alguém contava uma história, sempre havia uma notícia no jornal, sempre uma criança atravessava a rua. Mas quando alguém falava agora, ele já dizia: isso é problema de governos. Isso aí é questão de Estado. É o Estado que tem que agir, é o Estado que tem que fazer. Não é função de cada um. É o país tem que fazer, as prefeituras têm que fazer. E então, o mundo espiritual o deixou por conta própria. E o amigo espiritual, só de quando em quando, passou a visitá-lo. E assim tocou a vida. Ganhou muito dinheiro. E um dia, quando o Humberto Campos estava indo tratar dos negócios do leite, parou seu carro muito chique, brilhando, abriu a porta, desceu. Quando foi atravessar a calçada, uma casca de banana simples no meio da calçada, e ele escorregou, caiu, quebrou o fêmur, foi para o hospital. Dessa fratura, as coisas começaram a complicar no hospital e ele começou a piorar. Daí veio a infecção. E aí, nesse processo de doença, ele voltou a se lembrar das crianças. E aí começou a orar, pedindo a Deus nova chance, que Deus lhe prolongasse a vida, que lhe desse a segunda chance, que agora ele queria fazer. E aí, nessa situação, o seu mentor aparece para ele, o Espírito, e diz assim: muito bom ver você de volta ao caminho. Trazer de novo o equilíbrio no pensamento. Quem sabe assim Deus lhe dê uma nova oportunidade, porque nessa existência o tempo já se esvaiu. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as sementes divinas, as sementes de luz que Deus vai colocando na vida da gente, sem que a gente perceba. Emmanuel, nessa passagem, esse capítulozinho, ele diz assim que as sementes, que é a mensagem de Deus em nossa vida, ela vem assim das formas mais simples possível, porque é semente. A semente é pequenininha, não é? Ela vem, cai no solo que é nós, nossa alma, nossa vida,
E a gente que já é um solo que permite, que deveria pelo menos permitir que as sementes divinas germinassem e crescessem, essas sementes às vezes vêm na forma de um tempo. 1 hora, 1 minuto. Tem uma historiazinha que conta que estava um homem com a sua filha num playground, numa praça, os meninos brincando, e a sua menina andando de bicicleta, menina pequena. E tinha mais outras pessoas, uma mulher, todo mundo, várias crianças. E aí ele vira para a filha e fala: filha, vamos embora, já está na hora. E aí a filha vira para ele e fala: ô pai, mais 5 minutos, pai, mais 5 minutos. Ele fala: então tá bom, mais 5 minutos. Aí a mulher que estava do lado falou assim: olha, tá vendo aquele menino lá, vestido com aquela roupinha? É meu filho, está lá no escorregador. Ele falou: ah, que bom, ali é minha filha. E quando estavam conversando, ele passou o tempo, ele vira para a menina e fala: filha, olha, vamos embora, está na hora. E a menina fala: ah, pai, mais 5 minutos, só mais 5 minutos. Aí o pai: tá bom então, mais 5 minutos. A mulher olha para ele e fala: nossa, mas como você é paciente, não é? Aí ele diz assim: vou te contar um caso. O ano passado, o irmão dela, meu filho, mais velho um pouco, atravessava a rua de bicicleta e um carro o atropelou e ele morreu. Eu fiquei por muito tempo desejando que Deus tivesse me dado mais 5 minutos de tempo. Eu não tinha tempo para meus filhos, trabalhava muito. Então, hoje em dia, quando aqui ela fala assim: o pai, me dá mais 5 minutos, na verdade, eu penso que eu estou me dando mais 5 minutos para valorizar aquilo que é importante. Por isso que, quando eu chamo ela fala mais 5 minutos, eu agradeço a Deus mais 5 minutos de convivência. Então, Emmanuel nos traz a questão para esses momentos, que às vezes são as oportunidades que Deus nos está dando, para a gente valorizar o que é importante, o que é verdadeiro, o que nós vamos valorizar quando às vezes não tivermos mais nada. Então, o tempo, essas frações de hora que às vezes são tão importantes para a gente. Tem uma outra historiazinha sobre essa questão do tempo, que foi com Chico. Chico Xavier estava no centro espírita psicografando e um amigo com ele, companheiro, estava lá do lado. Só que as questões com Chico eram muito demoradas, né? Então o tempo foi passando, e já estava tarde da noite, e o amigo só pensando: meu Deus do céu, que hora que esse trem vai acabar? E quando acabar isso aqui, eu não vou nem achar lugar para comer, porque já fechou tudo. E aí, Chico psicografando. E o tempo demorando. E ele: desse jeito eu não vou arranjar mais lugar nenhum. Jantar já era, agora eu vou ter que pensar em um lugar para eu comer, talvez um cachorro quente, alguma coisa assim. E Chico psicografando. Aí, Chico pegou uma das psicografias e falou o nome da pessoa e para quem era. E levantou uma mãe. E essa mãe veio, se aproximou do Chico e toda chorosa falou: olha, Chico, muito obrigado. Essa carta de meu filho representa para mim a bênção de Deus, dizendo: continue, vai dar tudo certo. E abraçou Chico chorando e virou com a cartinha e saiu. Aí Chico virou para um amigo e falou: isso não é muito melhor do que um jantar? E o amigo estava pensando, né? Mas é o tempo, é às vezes essas oportunidades que a gente não valoriza. São as sementes de luz que vêm para a nossa vida na forma de momentos que é preciso valorizar. E às vezes a gente não valoriza. Emmanuel também coloca que às vezes uma frase dita por alguém, que a gente lê em algum lugar, às vezes essa frase é aquilo que, se nós prestarmos atenção, a sementinha que vai cair na nossa alma e vai nascer aqui uma árvore que vai nos proteger no futuro. Tem uma história de um escritor que comprou uma casa na beira da praia
para poder ali se inspirar e escrever. Então, todo dia ele levantava cedo, dava uma volta na beira da praia, voltava e ia para sua máquina de escrever. E aí, aquilo era uma rotina para ele. Aí um dia, de noite, o tempo mudou muito, e o mar ficou muito bravo. E no outro dia de manhã ele saiu, no mesmo dia, na sua rotina. E quando ele viu o mar, né, jogou muitas estrelas do mar na areia, estava cheio. E ele viu que tinha uma pessoa lá, um rapaz. Ele foi caminhando. E aí estava o rapaz pegando as estrelas do mar, jogando de volta para o mar, o sol já estava começando a ficar alto. Ele ficou olhando, olhou para trás, a estrela do mar que não acabava, para frente. Aquele rapaz jogando, falou, o que você está fazendo? E ele falou, não, eu estou devolvendo as estrelas do mar para a água, porque senão elas vão morrer, né, vão secar. E o escritor olhou e falou, mas gente, que diferença isso vai fazer? Olha para trás, olha para frente. Aí que ele pegou a estrela e falou, mas para essa aqui eu fiz a diferença. E ele ficou com aquela frase na cabeça, voltou para casa, pegou a máquina de escrever, olhou lá para fora, levantou e foi ajudar o rapaz. Às vezes uma frase, né? Às vezes uma frase muda a vida da gente. Então é importante a gente, às vezes, prestar atenção nas coisas que acontecem, que às vezes uma frase pode mudar a nossa vida. Ele diz também que um gesto, às vezes um aperto de mão, às vezes um aceno, às vezes um abraço, é Deus trazendo a sua semente de luz para a nossa vida. Bezerra de Menezes tem a história que certa vez ele estava na rua, já à tarde, e aí chegou um rapaz que o abordou. Disse, doutor Bezerra, eu vim porque minha situação está muito difícil em casa, eu estou sem ter o que comer. Deixei em casa minha mulher, meus filhos, eu já não sabia o que fazer. Estou desempregado, não consigo trabalho. E eu me lembrei do senhor, se o senhor puder me ajudar. E aí o doutor Bezerra olhou para o rapaz, bateu a mão no bolso, não tinha dinheiro. Olhou para a mão, o anel de formatura já tinha dado antes. Então eu não tinha nada, estava sem nada mesmo para ajudar. E aí naquela situação, e comovido pela situação do rapaz, ele pensa em Maria Santíssima, Mãe de Jesus. E aí naquela situação, ele falou assim, posso te dar um abraço? E aí o rapaz falou assim, pode. Aí ele abraça, o rapaz abraça, e o rapaz se comove. Ele se comove e ele fala assim, olha, volte para sua casa. E em nome de Maria, Mãe de Jesus, leve esse abraço. E abrace a sua esposa, seus filhos. E aí o rapaz vira as costas, vai. E também segue a vida. Passou-se dias, esqueceu daquilo, porque o trabalho, as coisas. E então, mais de uma semana depois, quando ele está andando na rua, olha o rapaz o abordando de novo. E aí o rapaz alegre agora, o senhor está lembrando de mim? Ele falou assim, não, estou sim. Pois eu vou contar para o senhor, aquele dia eu cheguei na minha casa e falei com minha esposa que eu tinha encontrado o senhor, que o senhor tinha falado isso. Então, e eu falei que eu só tinha um abraço para ela. E aí eu abracei, chamei os filhos, abracei meus filhos. Colocamos uma jarrinha de água sobre a mesa, fizemos uma oração e bebemos água. Era só o que nós tínhamos. Mas aquela água parece que nos alimentou. Nós dormimos a noite toda. E quando eu acordei disposto e determinado a sair para arranjar um trabalho. E, não sei porquê, em uma casa, resolvi bater na porta e conseguir trabalho. Então, eu vou dizer ao senhor que aquele abraço mudou a minha vida. Minha família já não passa necessidade. Então, às vezes, a semente vem na forma de um gesto. Tem outra historiazinha de Chico, no Rio de Janeiro. O Chico, de vez em quando, ia no Rio psicografar no centro espírita. E aí a mulher que ficava na casa dele, que ele ficava na casa dela, conta que um dia, já na hora de ir para o centro espírita, aí ele saiu, quando estava na porta da casa, ele falou assim, deixa eu voltar que eu esqueci alguma coisa. E aí ele voltou para o quarto e ela o acompanhou,
ela viu que ele foi lá e pegou nas coisas dele alguma coisa e colocou no bolso da camisa. Saíram, foram para o centro espírita, psicografando e tal, e atendendo as pessoas. Quando uma pessoa na fila chega para ele e fala: ô, seu Chico, meu filho morreu, eu fiquei tão desesperada. E eu mandei várias cartas para o senhor, pedindo uma orientação, que eu não sabia mais o que fazer. Em uma das cartas, inclusive, eu coloquei até a foto do meu filho, uma foto 3x4, falando dele e pedindo que o senhor pudesse me orientar. Mas eu nunca recebi nada, nenhuma cartinha do senhor. E essa noite eu sonhei com ele, e ele falando que era para eu vir aqui no Centro Espírita, que o senhor ia estar aqui hoje, que o senhor ia me atender. E aí o Chico olha para ela assim, mete a mão no bolso, aí tira a foto do filho, aí fala com ela: é esse rapaz? E aí ela fala: é meu filho. Aí ele dá a foto e pega uma carta que tinha acabado de psicografar e dá para ela também. Então, às vezes, o gesto é uma semente de luz que muda a nossa vida. Então, é preciso que a gente esteja atento. Emmanuel fala que, além do tempo, dos minutos, da frase, do gesto, às vezes uma palestra. Às vezes essa palestra. Às vezes uma palestra que a gente ouve. Às vezes em uma igreja que a gente vá, que a gente escute um sermão. Às vezes ali é algo que é a semente de Deus no nosso solo, para que a gente possa germinar a sua mensagem, para que aquilo possa se transformar em nossa vida. Quando a gente fala sobre tudo isso, aí a gente pega uma outra parábola de Jesus que fala sobre semente, Mateus 13, 31, 32, a gente entende o que ele queria dizer, porque está descrito assim lá. E ele lhe propôs uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor das sementes, mas crescendo é a maior das árvores, das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. A semente de luz, que são esses momentos que nós devemos perceber, prestar atenção para entender que é a semente de Deus em nosso solo. Se a gente der a ele condição, prestar atenção, a gente pode nos transformar. E essa semente cresce em nós, de tal forma que os anjos do céu vêm, porque quando a gente se transforma, quando a gente muda nosso modo de ação, quando a gente entende Deus em nós e no semelhante, a gente se torna outra pessoa. Uma boa pessoa. E é só isso que Deus quer da gente. Que a gente seja pessoas boas. Deus não quer que a gente faça coisas grandiosas, gigantes. Não, nós somos pequenos. Às vezes a gente, sem prestar atenção nisso, a gente quer coisas que estão além das nossas potencialidades, capacidades. A gente incha, faz obras materiais e morre aqui. Deus quer que a gente seja bom. Bom uns para com os outros. E quando a gente se tornar assim, os bons espíritos se afinizam com o nosso pensamento. Então os anjos, as aves do céu vêm, se aninham nos nossos ramos, nos ramos dos nossos pensamentos, das nossas ações. E então essas sementes de luz, elas germinarão em nós. E nós, então, seremos pessoas de luz na Terra. A Terra está precisando tanto de pessoas assim. A gente vive um momento tão difícil no planeta. A gente vê guerras de todo lado. E o pior, nós estamos vendo nós, os cristãos, nós, os espíritas, guerreando. Como disse esses dias um espírito na nossa reunião mediúnica, falando assim: o triste é ver tantos cristãos deixando a bandeira do Cristo e levantando outras bandeiras. Bandeiras do mundo. Jesus precisa de nós cristãos, levantando a bandeira dele,
E a bandeira dele é de amor ao próximo, de compreensão. Então, o mundo está precisando de pessoas que compreendam, que entendam, que aceite o outro do jeito que ele é, do jeito que ele pensar. Ao cristão, ao espírita, Jesus quer que a gente compreenda apenas isso. Que a gente não seja aquele que jogue a gasolina na fogueira, mas seja aquele que seja água, que a fogueira venha até ele e morra, porque ali não tem combustível de propagação. Então, a semente de luz, que é o nome da Casa Espírita, e que é a proposta de Emmanuel nessa página, é essas sementes que estão sendo semeadas em nossa vida há quanto tempo? Elas estão germinando? Ou nós estamos sendo aquele terreno que já tem capacidade, mas que os espinheiros não permitem? Que nós sejamos esse terreno fértil e que as boas obras se propaguem por nossas mãos. Não obras grandiosas, mas obras de amor. É só isso que Deus quer de nós, que a gente ama. E eu falei que eu não ia falar muito, só isso mesmo. Obrigado, que Deus possa nos abençoar.